Olá, pessoal. Vamos para mais um diálogo de Platão com Íon. Ou da poesia, a inspiração divina ou o conhecimento. O Íon é um dos diálogos mais curtos de Platão, mas levanta uma questão fascinante, que continua atual até hoje. O talento artístico nasce do conhecimento ou da inspiração? O personagem principal é o Íon, é um famoso na Grécia Antiga por saber das obras de Homero. Ele era um profissional que recitava e interpretava os poemas de Homero diante do público. E eu era considerado um dos maiores especialistas em Homero e tinha enorme prestígio juntamente com sua capacidade de emocionar as pessoas enquanto comentava os versos de um grande poeta. Lembrando que na época da Grécia a cultura era muito oral, ainda não tinha a cultura escrita. Então, esses contos, essas histórias eram todas transmitidas através da oralidade. Por isso que o Ian é um importante orador, porque para passar bem a história tinha que passar a emoção e tudo mais. Sócrates, porém, conduz a conversa para um problema muito mais profundo. Se Ian realmente domina uma arte, por que ele interpreta Homero brilhantemente, mas não demonstra o mesmo domínio quando se trata de outros poetas? Essa pergunta conduz todo o diálogo. Porque existem outros poetas na época da Grécia Antiga, mas o Ion é o do Homero. Segundo Sócrates, uma verdadeira arte, aquilo que os gregos chamavam de teste, é sempre universal dentro do seu objeto. Quem domina a medicina pode tratar qualquer paciente. Quem domina a arquitetura pode projetar diferentes construções. Quem conhece a música compreende diferentes composições. Se a interpretação dos poemas fosse realmente uma ciência, Ion deveria possuir igual competência para comentar todos os grandes poetas. Mas ele próprio admite que isso não acontece. É então que Sócrates apresenta uma das imagens mais conhecidas de toda a filosofia platônica, a comparação com a pedra de Heráclea, uma pedra magnética. Assim como o ímã transmite sua força para um anel de ferro, que por sua vez transmite essa força para outro anel, formando uma longa corrente, também acontece com a poesia. Deus inspira o poeta transmite essa inspiração ao rapsodo, né, que é o íon. O rapsodo transmite essa mesma emoção ao público. Ele aqui funcionando quase igual um ator que fala o texto de uma peça, ou o texto de um filme, o roteiro de um filme, né? Você tem que passar a emoção. Porque nessa época, por não ter a escrita, era tudo através de oral que você tinha que passar essa emoção. Porque você, quando vai assistir, escutar uma história, é diferente quando você está lendo uma história. Forma-se uma verdadeira corrente de inspiração divina. Por isso, Sócrates conclui que os grandes poetas não criam suas obras apenas por conhecimento técnico. Eles produzem seus versos porque são tomados por um entusiasmo divino. Poetas tornam-se intérpretes dos deuses. Cada um é inspirado por uma determinada divindade e canta aquilo que lhe é comunicado durante esse estado de arrebatamento. Essa é uma das teses mais conhecidas de Platão sobre a arte. Ele não nega completamente a existência da técnica, mas afirma que aquilo que torna uma obra verdadeiramente extraordinária ultrapassa o simples domínio das regras. Eu concordo um pouco com Platão. A técnica é importante, mas para as artes e para algumas coisas na vida, ter esse algo que vem com a pessoa não deixa de ser algo divino, algo que está na pessoa, que não depende da técnica, algo que foi colocado na pessoa. Ao longo da conversa, Sócrates insiste em distinguir duas realidades completamente diferentes. A primeira é a arte. A arte é conhecimento, pode ser explicada, ensinada, aplicada de maneira racional. Quem realmente domina uma ciência sabe justificar aquilo que faz. A segunda é a inspiração. A inspiração produz obras magníficas, mas não constitui necessariamente um conhecimento racional. O poeta pode escrever versos belíssimos, sem conseguir explicar filosoficamente como realizou aquela criação.
Essa diferença entre conhecimento e inspiração é o verdadeiro centro do diálogo. Platão procura mostrar que nem tudo aquilo que encanta os homens nasce da razão. Existem experiências humanas que parecem ultrapassar aquilo que conseguimos explicar apenas pelo intelecto. Ao mesmo tempo, Sócrates nunca abandona sua principal preocupação filosófica, a busca pela verdade. Em determinado momento, ele lembra que é muito mais importante ser homem justo do que simplesmente parecer sábio ou talentoso. O talento artístico, por mais admirável que seja, não substitui a virtude. A virtude é aquela que você vai adquirindo ao longo da vida, vai moldando a sua alma. A excelência moral permanece superior à fama, ao prestígio e às habilidades extraordinárias. Então, a moralidade é muito mais importante, a excelência moral, do que tudo isso. E eu concordo com o Sócrates aqui. É muito importante, é o principal que você pode adquirir na sua vida. Eu sei que esse assunto de virtude está meio chato na internet, principalmente, meio mal falado, assim, falado de uma forma muito ordinária, mas é um assunto muito interessante. Essa ideia atravessa praticamente toda a obra de Platão. O verdadeiro valor do ser humano não está apenas naquilo que ele consegue produzir, mas na maneira como sua alma está orientada para o bem e para a verdade. Eu achei o diálogo particularmente interessante porque ele trata uma questão que ainda discutimos atualmente. Será o talento apenas o resultado de estudo e treinamento? Ou será que algumas pessoas realmente nascem com um dom especial? Eu, pessoalmente, penso que existe um equilíbrio entre as duas perspectivas. A técnica é indispensável. Estudo, disciplina e prática são fundamentais para qualquer grande realização. Mas também é difícil negar que algumas pessoas parecem possuir uma facilidade extraordinária desde muito cedo. A música, a pintura, a literatura, a poesia, a escultura, tantas outras formas de arte revelam talentos que muitas vezes impressionam justamente porque parecem ultrapassar aquilo que seria explicado apenas pelo treinamento. Talvez Platão não esteja dizendo que o artista trabalha sem técnica, mas existe algo verdadeiro, criação artística que não pode ser reduzida apenas ao aprendizado. Existe uma dimensão da criatividade que continua sendo um mistério. No fundo, Ion nos convida a refletir sobre a origem do talento humano e sobre os limites da própria razão. Nem tudo aquilo que o ser humano realiza no mais belo pode ser explicado apenas por regras, métodos ou técnicas. Ou talvez, exatamente por isso, a arte continue sendo uma das maiores expressões daquilo que há de mais profundo na alma humana. Mais um diálogo finalizado. Até o próximo diálogo.